Na verdade, Cris, na escola a minha referência era como um atleta. Sempre me olharam, olha o atleta, um atleta. Qual área? Handball, um atleta de alto rendimento. Tive propostas até para estar jogando em clubes em São Paulo, mas ali com os estudos eu já comecei a ter um descompromisso total. Na minha adolescência eu comecei a ter influências de amizades que me levaram para um lado obscuro da vida, que foi a tal ponto de conhecer as drogas. Calma aí, chá de fita, cara? O que é chá de fita? É muito louco isso aí, uma história muito bacana isso aí. O chá, eles pegavam aquela fita de VHS, né? Videocassete, antigão, né? Old school isso aí. Já ouvi pessoas falarem que eu ia ficar, não, é uma onda legal, você vai ver, sua vida vai mudar, você vai ver a curtição, você vai ver a onda, você vai ficar tranquilão, relaxado. E daí foi um princípio para acarretar em outros, porque a droga ela é graduativa. Ela começa na maconha, depois da maconha eu fui para cocaína, depois da cocaína eu fui para o crack, depois do crack eu fui conhecendo as drogas sintéticas, o êxtase, o lança-perfume, o haxixe, o LSD, o microponto. Foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida em curto tempo, né? Não foi uma coisa assim que eu usei durante muitos anos, eu usei durante pouco tempo. E nesse pouco tempo, que foi exatamente 2 anos, né? Usando esse tipo de drogas aí, eu tive uma consequência muito pesada, que eu adquiri epilepsia, né? Tive que fazer tratamento, usando medicamentos. E foi barra pesada demais esses 2 anos aí. As drogas são muitas e cada uma delas cria uma sensação diferente. Todas prejudicam o organismo, umas mais, outras menos. Mas o que acontece quando o consumo extrapola todos os limites? Veja agora no Resgatados. O problema de Átila foi a falta de limites. Quando nós, sociedade, pensamos e falamos sobre drogas, imaginamos que o efeito dela é imediato. Quando pensamos em uma pessoa que está usuário de crack, que está ali morto, a gente acha que realmente a droga ela acaba de uma vez. Mas tem efeitos das drogas que vêm no tempo. Você para de usar ou você usa e não sabe que o efeito está à frente de você. Você vai ficar um tempo para recuperar disso. Hoje estou aqui ao lado do Átila, que vai contar um pouquinho do que ele passou com esses efeitos das drogas. Bom, tudo bem, Átila? Tudo jóia. Cara, como é que foi isso? Cara, eu durante 2 anos da minha vida eu usei droga o suficiente para causar um problema aí na minha vida aí durante 10 anos, né? De consequência. E esse tempo todo que eu usei droga, que foi um tempo curto, e quando eu fui ao médico, ao neurologista, ele olhou assim e já foi falando para mim, olha, você usou 2 anos, mas 2 anos que valeu por 20 anos. No mundo todo, estima-se que cerca de 230 milhões de pessoas, 1 em cada 20 ou 5% da população adulta com idade entre 15 e 64 anos, usaram algum tipo de droga ilícita, pelo menos uma vez no ano passado. A Átila sempre esteve além desses índices. São os conhecidos as bolas, né? Os comprimidos, aqueles remédios que você tarja preto ali, que você mistura com cachaça, com vodka, com conhaque, né? Sempre acompanhado aí com um alcoolismo muito forte, né? Fazendo uso de bebida alcoólica diariamente, junto com esses medicamentos, esses remédios, misturando aí desde chá de cogumelo, chá de lírio, né, chá de fita, umas coisas loucas no meio. Aí a gente Calma aí, chá de fita, cara? O que é chá de fita? É muito louco isso aí, uma história muito bacana isso aí. O chá, eles pegavam aquela fita de VHS, né? Videocassete, antigão, né? Old school isso aí. Átila fazia parte do universo que as estatísticas chamam de usuário problemático e que atinge cerca de 27 milhões de pessoas.
0,6% da população mundial. Foi uma coisa assim que aconteceu na minha vida em curto tempo, né? Não foi uma coisa assim que eu usei durante muitos anos, eu usei durante pouco tempo. E nesse pouco tempo, que foi exatamente 2 anos, né, usando esse tipo de drogas aí, eu tive uma consequência muito pesada, que eu adquiri epilepsia, né, tive que fazer tratamento, usando medicamentos, e foi barra pesada demais esses 2 anos aí, né, na curtição ali, tomando, né, várias bebidas ali, alcoolismo sempre ligado aí com essa questão do chá de cogumelo, né, os comprimidos de tarja preta que a gente misturava ali junto com cachaça, com vodka, com conhaque, né, e o chá de lírio, o chá de fita, né, que pouca gente conhece. É isso aí. Tem pessoas que estão assistindo hoje. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar. O que é chá de fita? Que fita é essa? De onde vem esse chá? É meio old school, né? Que é aquela fita VHS de videocassete, né? O pessoal pegava aquela fita ali e fazia um chá com aquela fita. Pegava ou pega ainda? Talvez pegam ainda, né? Ou não sabe que tem ali elementos químicos ali naquela fita ali que dá uma onda, né? Dá uma viagem ali no camarada mesmo. Tinha também os xaropes, os comprimidos e até colírios, comprados com receitas falsificadas. Tem um tal de colírio psicoplégico também que eu usei, é um colírio que você compra na farmácia. E a gente usava ele na cerveja, cara, você ficava alucinado, você ficava louco 2, 3 dias com aquilo ali. Geralmente a gente pedia alguém para comprar na farmácia, alguém que estava em depressão usando um remédio, aí tinha Beflogin, Valium, aquele Artânia, né? Tinha vários outros remédios que a gente pegava ali os comprimidos, né? Usava junto com a bebida, né? Então assim, fazia uma loucura, uma mistureba, né? E aquilo ali dava uma viagem na gente de 3 dias, de 2 dias, né? Agora, uma vez que eu misturei chá de cogumelo com Beflogin, com cachaça, com um monte de coisa, eu fiquei 1 semana doidão, cara. Fiquei pirado, sabe? Alucinado, assim, sem saber o endereço da minha casa. E acontecia cada coisa louca comigo, assim. Pegava um táxi, mandava o táxi seguir meu ônibus. Tem até os chás aí, né? Chá de cogumelo, que é mais aparentemente natural, né? E esses comprimidos também que, se tiver acesso, né? Misturando com bebida alcoólica, dá um efeito muito, muito louco. Só que é um efeito extremo, né? Você vai perceber que a pessoa não vai estar normal, ela não vai estar, assim, com os reflexos perfeitos, ela vai estar realmente viajando ali, fora de si realmente, né? Porque é uma onda muito forte. Dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada mostram que o consumo de drogas ilícitas no Brasil cresceu 172% entre os anos de 2000 e 2007. Por que você se tornou realmente um cara drogado? Cara, isso tudo tem a ver com o histórico que a gente passa, né, na nossa infância, de desestrutura familiar, né? Então, assim, desde cedo, assim, meu pai deixou eu, meu irmão, minha mãe, abandonou a gente, né? Deixou a gente, assim, como uma família, assim, que você vê o pai espancando a mãe, você fica cheio de trauma ali, e você cresce, assim, meio revoltado com a vida, meio desestruturado, e sem conhecer o evangelho também, fica muito difícil você ter uma luz, ter uma referência na vida. E na época, assim, eu queria me turmar com a galera, queria, né, ser aceito por eles, né? Ser um cara que era referência no meio deles, ou influência no meio deles, sei lá o quê. Que loucura! Nós estamos falando com um cara que viveu 2 anos usando drogas e tinha medo de maconha e de cocaína. Cara, você tinha qual idade? Cara, nessa época eu tava com 17, 18 anos, assim, sabe? Olá, galera do Resgatados. Hoje estamos aqui na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. Uma praça que tem um significado muito bacana, que é a liberdade. Você está liberto? Você tem liberdade? Talvez muitas pessoas estão aí hoje, soltas aqui, não cumprem pena nenhuma, mas estão cumprindo uma pena interior, estão presos. E muitas pessoas que estão atrás dos presídios estão libertas pela palavra de Deus. E por falar em liberdade, estou aqui do lado do Breno. Breno, como que anda? Como é que você está, meu irmão? Como é que hoje você se sente liberto?
Graças a Deus, Cris, pelo imenso amor incondicional de Deus sobre a minha vida, me encontro liberto. O primeiro limite que Breno rompeu foi o da verdade. Eu era uma criança anteriormente que tinha um caráter deturpado através do meu pai, eu era conivente com a mentira. Eu ia pelo princípio do meu pai, porque geralmente nós temos uma imagem do pai sendo estabelecida pela sociedade, que o pai é referência. E eu tinha uma referência dele que ali na verdade não condiz com um valor e um princípio ético e moral. Cerca de 7 anos eu já percebi que eu já lidava com a mentira. Eu já mentia muito para minha mãe, para os meus pais, para os professores na escola, até mesmo na área de esportes, até para os meus técnicos, né, que eu fui um atleta, e ali eu já mentia, aquilo ali já foi fazendo parte da minha vida. Você passou a ser dependente da mentira, né, cara? Verdade. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, calcula-se que o número de usuários de cocaína varia entre 13 e 20 bilhões de pessoas. O primeiro contato com as drogas geralmente acontece por volta dos 13 anos de idade. Na verdade, Cris, na escola a minha referência era como um atleta. Sempre me olharam, olha o atleta, um atleta. Qual área? Handball, um atleta de alto rendimento. Tive propostas até para estar jogando em clubes em São Paulo, mas ali com os estudos eu já comecei a ter um descompromisso total. Na minha adolescência eu comecei a ter influências de amizades que me levaram para um lado obscuro da vida, que foi a tal ponto de conhecer as drogas. Outro fator, segundo Breno, foi a separação dos pais. Para mim foi uma situação muito ruim, porque eu via os meus amigos, os pais reunidos, a mãe, o pai juntos, e ali eu perguntava para mim por quê de não estar, a minha família tá ali estabilizada, meu pai e minha mãe juntos, e aquilo ali foi trazendo um pouco de mágoa, ressentimento, angústia para o meu coração. Você via todo mundo junto, né? Todo mundo junto, e foi um escape que eu procurei, foi nas drogas. Fugir desse problema. Uma fuga, né? A gente percebe que a maioria das pessoas que usam drogas, elas usam para fugir de alguma coisa. É uma fuga. Cara, essa fuga sua, ela chegou em que idade? Qual idade você tinha? Aos 12 anos. 12 anos? 12 anos eu experimentei o primeiro baseado de maconha. E veja a seguir no próximo bloco as consequências físicas e morais causadas pela droga.